Fala galera, aqui quem fala com vocês, professor Fernando Lima de novo. Hoje a gente vai falar sobre divisão de números naturais. Então, sem mais demoras, vamos para a aula. Para a gente começar com a parte de divisão de números naturais, a gente vai começar pelo algoritmo da divisão, beleza? A gente vai ver como que ela funciona. Então, o algoritmo usual, que é o algoritmo que a gente costuma utilizar para fazer esses cálculos, para a gente aplicar ele, a gente vai utilizar esse exemplo aqui. Eu tenho 78 dividido por 3. Preste atenção como é que a gente faz a organização do algoritmo usual. Eu tenho aqui o 78, a gente faz aqui, ó, essa chavezinha aqui, essas duas linhas, para separar o 3, que é por quanto a gente vai dividir, beleza? O exemplo é 78 dividido por 3. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso aqui, observa o seguinte, que eu tenho aqui o 7 é dezena e o 8 é unidade, beleza? A gente sempre começa fazendo a divisão do número da esquerda para a direita. Então, a gente vai começar dividindo o 7 por 3, beleza? Então, para a gente dividir 7 por 3, é como se eu fosse pegar 7 objetos e dividir para 3 pessoas. Daria quanto para cada? Daria dois objetos lá. E aí, lembra lá que se eu estou dividindo a dezena, o meu resultado é dezena também, beleza? Então, eu já sei que vai dar 2 para cada lá. E aí, eu preciso saber dessa divisão que a gente fez, de 7 dividido por 3, quanto que sobra do valor que foi dividido. Tá? Para eu saber quanto sobra, eu vou fazer a multiplicação agora. 2 vezes 3 vai dar o quê? Dá 6. Então, eu já sei que 6 objetos foram divididos, de um total de quanto? De 7. Ou seja, o que isso quer dizer? Se 2 vezes 3 dá 6, quer dizer que para 7 está sobrando 1. E esse 1 eu vou colocar aqui embaixo, porque está sobrando uma dezena. Eu dividi 7 por 3, o resultado deu 2. Quando eu faço a multiplicação 2 vezes 3, o resultado é 6. Para chegar em 7, ainda tem 1 aí. Então, está sobrando uma unidade, eu coloco ela aqui embaixo. E para a gente continuar essa divisão, eu vou baixar agora o 8, tá? Eu tenho, então, agora 18 unidades para a gente trabalhar aqui. Eu vou fazer a divisão de 18 por 3, beleza? Como se eu fosse pegar 18 objetos, dividir para 3 pessoas. Vai dar quanto para cada? Vai dar 6, tá? Então, esse 6 ele é a unidade. Para eu saber se está sobrando alguma coisa ou quanto está sobrando, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. 6 vezes 3 dá o quê? 18. E foi quantos foram divididos? 18. Então, para chegar em 18, aqui não está sobrando nada. Então, o resto aqui, o que sobrou foi 0. Beleza? Então, aqui, só para a gente entender, esse 26 ele é o resultado da nossa divisão. Esse 0 aqui é o que sobrou, tá bom? Algumas pessoas costumam fazer a divisão e de forma onde, quando ela faz a multiplicação, que a gente fez aqui 2 vezes 3, ela coloca o resultado aqui e faz a subtração. Pode ser também, tá? Eu já estou dando já uma forma que é a mais usual, a mais comum da gente utilizar para fazer a divisão. Quem já conhece um outro jeito de fazer a divisão, pode utilizar também à vontade, beleza? Vamos entender então quem é quem aqui nessa divisão. O número 78, que é o número que foi dividido, a gente chama ele de dividendo, tá? Esse 3 aqui foi o número que dividiu o 78. Ele é chamado de divisor. E o resultado, aqui o 26, é o que a gente chama de quociente. Tá? Não é consciente, é quociente. E aí, esse númerozinho aqui que sobrou, ele é o resto. Tá? Nesse caso, a gente tem uma divisão que não sobrou nada. Beleza? Esse tipo de divisão a gente chama de divisão exata. A gente vai ver outras divisões, a gente vai ver divisão ainda, que pode sobrar outro valor, pode sobrar alguma coisa. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, vamos seguindo. Ideias associadas à divisão. Então, para a gente entender as ideias associadas à divisão, a gente vai começar com a primeira. Qual é a primeira ideia associada à divisão? É repartir igualmente. Tá? Então, toda vez que você tiver uma situação que você precisa repartir em quantidades iguais alguns objetos, enfim, algumas coisas, você precisar repartir em partes iguais, você vai ter uma divisão. Então, aí vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre as 6 crianças que frequentam sua casa. Com quantas balas cada criança ficará? Preste atenção que ele vai repartir 84 para 6 crianças, ou seja, ele vai dividir 84 por 6. Vamos montar isso? Vai ficar assim, ó, 84, aí aqui o símbolo, a chavezinha aqui, 84 dividido por 6.
Só para a gente lembrar, aí eu coloquei aqui, ó, que o 4 é unidade e o 8 é dezena. Lembra que a gente começa dividindo da esquerda para a direita? Então, eu vou começar dividindo primeiro a dezena. 8 dividido para 6, beleza? Se eu tenho aqui 8 balinhas, vou dividir para 6 pessoas, só dá para ser uma para cada, tá? Só dá para ser uma para cada pessoa. Então, aqui o resultado aqui é 1. E aí a gente vai fazer a multiplicação, lembra que a gente faz a multiplicação para ver quanto que sobrou dessa divisão aqui, do 8 por 6. Vamos lá. 1 vezes 6 vai dar 6. Então, do 8, está sobrando 2 unidades, aí 2 dezenas, no caso, que estão sobrando aqui. A gente coloca esse 2. Tá? 8 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar em 8, ainda tem 2 aí sobrando. Tá? E aí, claro que para a gente continuar, eu vou baixar esse número 4 aqui, porque a gente vai começar a fazer agora com as unidades. E como eu baixei o 4, eu tenho 24 aqui unidades para a gente fazer a divisão por 6. Então, 24 balinhas. Se eu for dividir para 6 pessoas, o resultado vai dar 4. Tá? Então, aqui eu vou ter 4 unidades. Ó. Por quê? Quando eu vou fazer a multiplicação, 4 vezes 6 vai dar o quê? 24. Então, para chegar em 24 aqui, ó, já não está sobrando nada. Por quê? Foi dividido exatamente os 24 para 6 pessoas, deu 4 para cada e não sobrou nada. Então, por isso, como não sobrou nada, o que sobrou aqui é 0. Tá? Então, resumindo a história, o que foi que aconteceu? Como eram 84 balas dividido para 6 crianças, deu 14 balas para cada criança e não sobrou nenhuma. Tá? Isso aqui é a ideia de repartir igualmente. Se você está repartindo em partes iguais para uma ou para algumas pessoas, seja lá o que for que você estiver repartindo em partes iguais, você está trabalhando com divisão. Tá? Vamos a uma segunda ideia. Tá? Só para lembrar aí, ó, o resto da divisão é 0. Ou seja, a divisão ela é uma divisão exata, tá? Em partes iguais. Vamos para a segunda ideia. A segunda é uma ideia de medida, ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Tá? A gente vai ver quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos para o exemplo aqui. Em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 refrigerantes? Preste atenção que aqui, olha, são os 195 refrigerantes embalados de 6 em 6. Eu preciso saber quantos cabem, tá? Esse quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Quantas vezes 195 vai caber dentro de uma embalagem com 6 garrafas. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir 195 por 6 para eu saber quantas vão caber lá dentro. Quantas embalagens a gente vai ter. Tá? E aí, olha aí. Aqui eu tenho o 5 é unidade, o 9 dezena e o 1 é centena. Beleza? Lembra que a gente começa da esquerda para a direita? Aí você pode pensar, vou dividir 1 para 6. Se você for observar, não tem como você dividir 1 para 6 dentro dos números naturais, que é o número que a gente está trabalhando. Tá? Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar utilizando a centena e a dezena. Então, eu vou começar dividindo 19 por 6. Tá? E aí, como é 19 por 6, eu tenho que ver aqui que se eu for dividir 19 refrigerantes para 6 embalagens, eu vou ter 3 aí em cada, tá? Então, olha aí, aqui esse 3 ele está representando dezena, beleza? Porque eu estou trabalhando com 19 dezenas, já que eu não fiz a divisão só da centena, eu fiz de tudo aqui. Então, 19 por 6 vai dar 3, e eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Para 19, então, está sobrando 1. Beleza? Então, vou colocar 1 aqui embaixo. E aí, eu vou baixar o 5, que é a unidade. Então, eu vou ter 15 dividido para 6. Vai dar o quê? Vai dar 2. Tá? Esse 2 vai ser a unidade. E aí, vamos multiplicar 2 vezes 6, 12. Para 15, está sobrando quanto? Está sobrando 3. Tá? Então, eu tenho essa sobra de 3. Presta atenção que eu não tenho mais nenhum número para baixar aqui depois da unidade. Então, minha conta encerrou aqui. Tá? Nesse caso aqui, vão ter 32 embalagens, beleza? Com 6 unidades dentro e vai ficar 3 sobrando. Isso daqui é o que acontece, ó, 3 garrafas não serão embaladas. Por quê? Porque elas sobraram e aí, já que as embalagens só têm 6 unidades, elas vão ficar sobrando, beleza? Por isso a gente chama isso aqui de resto, porque é o que sobrou.
Tá? Relação fundamental da divisão. Vamos lá. Qual é essa relação fundamental? Lembra que a gente viu o que é quociente, divisor, resto e dividendo? Existe essa relação aqui que ela sempre acontece. Que relação é essa? Se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor e esse resultado eu somar com o resto, o meu resultado vai ser igual ao dividendo. Como assim? Vamos ver em um exemplo como é que ele acontece. Só para a gente lembrar aí, ó, esse bem aqui é o dividendo, é o número que fica bem aqui desse lado. O divisor é o número que fica aqui dentro dessa chavezinha aqui. O quociente é o resultado que fica aqui embaixo. E o resto é o que vai sobrar aqui desse lado, embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 190 dividido por 7. Não dá para eu começar dividindo 1 por 7. Então, eu vou começar com 19 dividido por 7. Beleza? Então, 19 dividido por 7 vai dar 2. Quando eu fizer a multiplicação, 2 vezes 7 vai dar o quê? 14. Para chegar em 19, está sobrando quanto, então? 5. Tá? E aí eu vou baixar o zero, ó, vai ficar 50 dividido por 7. Vai dar quanto? Vai dar 7. Porque aí quando eu multiplicar 7 vezes 7, o resultado é 49. Para chegar em 50, então, está sobrando uma unidade aqui. Beleza? E aí, como não tenho mais nenhum número para baixar aqui, do lado do 1, encerrou aqui a minha conta, a minha divisão dentro dos números naturais. Então, vamos começar a entender a relação fundamental da divisão. Lembra lá, ó, quociente vezes o divisor. Quem é o quociente? Está aqui, ó, o 27. Comecei a montar aqui, ó, 27 vezes, quem é o divisor? O 7. Então, 27 vezes 7. Mais quem? O resto. Quem é o resto? Está aqui, ó, o resto é 1. Ó. Mais o resto. Vai ser igual, eu tenho que fazer, quando eu fizer essa conta aqui, vai ser igual a quem? Ao dividendo. Está aqui o dividendo é o 190. Se eu fizer esse cálculo aqui, o resultado não der o dividendo, quer dizer que a minha divisão está errada. Tá? Então, a gente vai verificar isso daí fazendo essa continha aqui. Então, eu vou começar multiplicando aqui, ó, 27 vezes 7. Armei ela aqui do lado, 27 vezes 7. E a gente vai fazer, ó, 7 vezes 7, 49. Fica o 9, sobe 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. Então, está aqui, ó, o resultado é 189. Tá? Multipliquei 27 vezes 7. Falta o quê? Somar com 1. Então, eu vou pegar o 189 mais 1 aqui. Eu vou fazer 1 mais 9, 10. Fica o 0, sobe 1. Tá? 1 mais 8, 9. E aqui, como não tem ninguém para somar com 1 aqui, só baixa ele. O resultado, 190. Observa que aqui deu 190, o mesmo valor que é o dividendo. Tá? Então, a gente percebe aqui, a gente comprova que essa relação fundamental da divisão ela é verdadeira. Se eu pegar sempre o quociente vezes o divisor mais o resto, o resultado vai dar sempre igual ao dividendo. Professor, e se não der igual? Você errou a conta em algum ponto e aí precisa ser revisada a conta para você acertar ela direitinho. Beleza? Só para a gente lembrar, olha aí, ó, tá bem aqui, ó, o quociente, que é o 27, vezes o divisor, que é o 7, mais o 1, que é o resto, o resultado disso tudo vai ser igual ao dividendo, que é o 190. Tá? Então, observa aí que a relação fundamental ela acontece nessa conta. Se você for aplicar essa relação fundamental aqui para todas as divisões que a gente fez nessa aula, você vai perceber que exatamente o resultado vai dar sempre o dividendo. Tá? Em todas elas, se você for aplicar a relação fundamental, o resultado vai dar o dividendo. Ok? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Beleza? Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!